Confiar, entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos
Meus amados irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é um privilégio podermos estar novamente neste recinto com o propósito de engrandecer ao Senhor, com o propósito de oferecer-lhe nosso culto de louvor e adoração. Nós engrandecemos ao Senhor, bendizemos ao Senhor e o agradecemos, porque Ele tem preservado as nossas vidas e tem cuidado de nós cada dia. E bendito seja o Senhor que nos concede esta oportunidade para novamente estarmos em torno de Sua Santa Palavra. Nós gostaríamos de convidar a você, em seu lar ou em qualquer outro ambiente onde seja possível, nos acompanhar na leitura que faremos na Palavra do Senhor, no Evangelho de nosso bendito e glorioso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato do evangelista João, no capítulo 20, versos 26 a 29. Portanto, Evangelho conforme o registro de João, capítulo 20, versículos 26 a 29. A palavra do Senhor, queridos, nesse texto assim nos diz: Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Até aqui. Oremos. Eterno e bondoso Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, sustentador e mantenedor da vida, ao Senhor nós tributamos o louvor e a glória, agora e para sempre. Nós queremos, Deus, nesta hora expressar a nossa gratidão, porque bondosamente, graciosamente, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Agradecemos ao Senhor, Pai, por esta hora de culto. Agradecemos, ó Deus, porque nos dás plena liberdade, a despeito das restrições, nos concedes verdadeiramente plena liberdade para falarmos em Teu nome, para ouvirmos a Tua voz e recebermos a edificação que só o Senhor pode oferecer. Queremos agora, Deus, interceder pelos nossos irmãos espalhados nesta cidade e também, ó Deus, por aqueles que, não pertencendo à nossa denominação na cidade em que habitamos, nos acompanham neste momento. Assista-os, ó Deus, e as suas famílias, mercê da Tua bondade. De maneira especial, queremos apresentar, ó Deus, os nossos queridos irmãos que se encontram enfermos, carentes da Tua intervenção. Ser servido, Pai, de estender sobre cada um a Tua destra e liberar sobre cada um a unção de cura para o louvor da Tua glória e o bem-estar dos Teus servos. E agora, Deus, nós clamamos, cativa a nossa mente, o nosso coração ao Teu trono de glória e vem falar-nos, ó Deus, pela Tua palavra lida, segundo a Tua vontade, que é livre e soberana. Concede-nos em Jesus a convicção do perdão que o Senhor nos concede em Cristo na cruz do Calvário. Te agradecemos, ó Deus, também pelo sacrifício de Teu Filho e te agradecemos porque por via dele recebemos perdão absoluto. Agradecemos ao Senhor mais uma vez, meu Pai, por nos dares plena liberdade para lermos a Sagrada Escritura e para expor a mesma em nossa pátria com toda liberdade. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Meus diletos, estudos têm demonstrado que a fé tem contribuído grandemente no tratamento das enfermidades. E aqueles que fazem essa afirmação nem têm o conhecimento acerca da intimidade com Deus. Falam sobre a fé de uma maneira geral, não estão se referindo especificamente
à fé em Cristo Jesus. Não estão se referindo especificamente à fé no Deus que se revela através da Sagrada Escritura de maneira especial. Falam a respeito dos benefícios da fé de maneira geral, àqueles que, crendo, têm experimentado êxito no tratamento das enfermidades, no cuidado com a saúde física. Nós observamos que essas pessoas que creem, essas pessoas que utilizam a fé enquanto buscam o tratamento da saúde física, a cura para as enfermidades, elas obtêm êxito porque essa certeza que elas nutrem no coração, porque essa consciência de algo extraordinário estar acontecendo, e também por causa dessa confiança absoluta que elas possuem, impede que as pessoas se entreguem aos seus problemas. Certamente a fé tem contribuído no tratamento das enfermidades, segundo estudos que têm sido feitos não por pastores, não por líderes espirituais, mas por profissionais mais voltados para a ciência. Bendito seja Deus. O texto que nós lemos, meus amados, narra uma das aparições de Jesus Cristo logo depois da sua ressurreição. Jesus apareceu a seus discípulos algumas vezes e esta é uma delas, e nesta aparição Jesus encontra os seus discípulos numa casa de portas trancadas, e nesta oportunidade está presente Tomé, que não estava na ocasião anterior. E Tomé, tendo tomado conhecimento de que Jesus havia ressuscitado, não creu. E agora, quando Jesus aparece novamente a seus discípulos, justamente Tomé, que não havia crido, estava presente, e Jesus se dirige a Tomé e declara-lhe as palavras que nós acabamos de ler. Tomé é abordado por Jesus Cristo e Jesus mostra para ele as suas mãos, mostra para ele o seu lado e dá a ele a liberdade de tocá-lo, para que ele pudesse se certificar de que aquele era verdadeiramente o seu Senhor, o seu Mestre, que havia sido crucificado, morto e sepultado, mas que ressurgira, conforme os irmãos já haviam dito a Tomé. E ele, por dureza de coração, por incredulidade, optou por abrir mão da possibilidade de aceitar a ressurreição de Jesus, até então, como verdade. Queridos, e Jesus diz a ele algo que é pertinente para o nosso tempo. Muito mais do que pertinente ou interessante, é necessário também para o nosso tempo. Jesus faz um apelo a seu servo, a seu discípulo. E Jesus diz a ele justamente as seguintes palavras: não sejas incrédulo, mas crente. Certamente essas palavras do Senhor são verdade também para o nosso tempo. Precisamos também dar ouvidos à voz do Senhor no que tange a esta verdade. Necessitamos ser crentes. Não devemos ser incrédulos. E é precisamente sobre isso que gostaria de refletir rapidamente com os meus amados irmãos. Não sejas incrédulo, mas crente. Em primeiro lugar, não sejas incrédulo, mas crente, porque o isolamento não impede a presença de Deus. O isolamento não impede a presença do Senhor. Se nós voltarmos ao texto, no verso 26, a palavra do Senhor diz assim: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz
seja convosco. Os discípulos de Jesus estavam reunidos numa casa, portas trancadas. Jesus se põe no meio deles. Jesus aparece novamente, porque não era a primeira vez, e se coloca no meio deles e os saúda com a paz. Ninguém abriu portas para que Jesus pudesse entrar naquela casa, mas ele se colocou no meio deles. Estavam isolados. Devemos nos lembrar do cenário. Devemos nos lembrar de que os judeus do judaísmo, aqueles encarregados e responsáveis pela interpretação da lei, pela aplicação da lei, estavam também propensos a perseguirem os discípulos de Jesus. Afinal, o mestre já havia sido morto por eles, por uma determinação deles. Os discípulos de Jesus estavam amedrontados, certamente, já preparando-se para retornarem à sua vida normal, cotidiana, de antes do seu conhecimento acerca de Jesus Cristo e de se tornarem seguidores do Mestre. Meus amados, estavam numa casa, estavam isolados, portas trancadas, mas nada disso impediu que Jesus pudesse estar com eles. Não era o fato de estarem isolados que estariam, quem sabe, impedidos de estarem na presença de seu Senhor. Nos nossos dias, nós também vivemos o isolamento social, vivemos as restrições impostas pelas circunstâncias, mas, a despeito disto e a despeito de qualquer outra situação que nos leve a sentirmos-nos, inclusive, perseguidos, nós poderemos ter a certeza absoluta de que o Senhor está conosco. O Senhor não nos desampara. Não há nada que possa impedi-lo de estar conosco. Não há nada que possa fazer-nos ou levar-nos ao impedimento de sentir a sua presença. Nada pode impedir-nos de sentir a presença do Senhor. Nem o isolamento, nem enfermidade, nem prisões, nem perseguições, nada nesta vida poderia nos impedir de experimentar a presença de Deus, de vivenciar o encontro com o Senhor. Jesus visita os seus discípulos, estando eles isolados. Seus discípulos recebem a visita e a presença de seu Senhor, estando eles isolados, trancados numa casa. Precisamos nos lembrar disso. Não dependemos de aspectos externos para vivermos uma relação íntima com o Senhor, para continuarmos temendo a Deus, para continuarmos sendo abençoados por Deus, sendo tocados pelo próprio Deus, para continuarmos sendo o templo do Espírito Santo. Precisamos nos lembrar disso. Precisamos continuar crendo. O que Jesus diz a Tomé, em face de sua incredulidade, diz a nós também. Nós precisamos sim, meus amados, tomar a decisão de não sermos incrédulos, mas permanecermos crentes, crentes em Jesus Cristo. Nada poderá separar-nos do amor de Deus, conforme afirma a Sagrada Escritura. Em segundo lugar, não sejas incrédulo, mas crente, porque o Senhor oferece testemunho verdadeiro. Se nós observarmos, meus queridos, no verso 27, no início, nas 3 primeiras partes deste versículo, e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Jesus dá a Tomé a oportunidade, a possibilidade de ter o testemunho vivo, um testemunho real, um testemunho absoluto de que Ele, o Mestre, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, era quem estava ali, entre os seus discípulos. Jesus o convida para tocar no seu corpo, para que ele pudesse ter a consciência e a convicção
de que Jesus havia ressuscitado. Tomé precisava ser crente, Tomé precisava deixar de ser incrédulo, Tomé precisava confiar verdadeiramente no seu Senhor. À semelhança de Tomé, nós também precisamos confiar verdadeiramente no nosso Senhor. Precisamos não olhar para as circunstâncias, crendo que as circunstâncias dominarão absolutamente. Nós tomamos conhecimento das circunstâncias, mas nós devemos confiar no poder de Deus, confiar que Deus está no controle, confiar que Deus tem permitido todas essas coisas no nosso tempo, mas que Ele não perdeu o controle, nem o domínio sobre todas essas coisas. Deus tem propósito em cada uma dessas ocorrências. E Ele nos tem guardado, nos tem orientado, sim, conforme a sua palavra, nos tem capacitado com a fé para continuarmos crendo no seu domínio, no seu poder e no seu governo sobre todas essas circunstâncias. Nos tem orientado através das autoridades, e nós bendizemos a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós, mas precisamos continuar crendo no Senhor, porque a despeito de termos de enfrentar as enfermidades e mesmo a realidade da morte, ainda assim temos a absoluta certeza de que em Cristo Jesus viveremos. É a sua promessa para com o seu povo, é a sua promessa para com aqueles que creem. E nós podemos descansar nessa verdade, porque a verdade do Senhor é verdade absoluta, indubitável, imutável. Diletos, Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 6, ele afirma que a ressurreição de Jesus Cristo foi testemunhada por Pedro, por Cefas, pelos apóstolos e por mais de 500 pessoas, mais de 500 testemunhas. E Paulo afirma que muitas daquelas testemunhas ainda viviam no tempo em que ele estava escrevendo aquela carta aos Coríntios. A ressurreição de Jesus é uma verdade. Tomé duvidou da ressurreição de Cristo, quando seus irmãos e colegas do colegiado apostólico disseram: olha, o Senhor ressuscitou. Ele duvidou. Agora ele teve a oportunidade, agora ele pôde crer, porque os seus olhos viram o Senhor e ele não tinha mais como negar. Ele não precisava mais duvidar, ele não precisava mais continuar alicerçado na fraqueza da sua falta de fé. Ele creu. O Senhor ofereceu-lhe um testemunho verdadeiro, mas o Senhor oferece a nós também, no nosso tempo, testemunho verdadeiro acerca de quem Ele é. Deus nunca deixou o homem sem um testemunho da sua pessoa, da sua obra. A natureza testemunha a existência de Deus. O Senhor é quem envia chuvas, o Senhor é quem nos concede o alimento, é quem faz a terra produzir. O Senhor foi quem criou todo o universo, a despeito das teorias e afirmações advindas do coração humano cheio de incredulidade. Certamente, o homem tem pagado para ver, e o homem verá. O homem confirmará que a Sagrada Escritura é verdade, é um absoluto divino. Dizem por aí que defender a existência de Deus é ato de fé, depende exclusivamente de fé. E eu diria, negar a existência de Deus também diz respeito à fé. Uns têm fé para dizer que Deus existe, outros não têm fé para dizer que Deus não existe. Tudo, em última análise, é questão de fé. É questão de fé. A diferença é que nós temos 66 documentos contra um. Crer na existência de Deus é muito mais fácil do que afrontar ao Todo-Poderoso e dizer para Ele mesmo que Ele não existe. E eu poderia até perguntar: como é que, por exemplo, um universo que funciona tão perfeitamente, todos os astros, todos os planetas, todas as criaturas,
as nascentes, todo o mundo criado, todo o universo conhecido, e há muito mais por conhecer. Como é que isso poderia surgir meramente de uma grande explosão? E espécies continuar através de uma evolução improvável? Como é que nós poderíamos crer nessas coisas e deixar de crer naquilo que, e me refiro do ponto de vista da lógica, e deixar de crer naquilo que salta às vistas? Eu vou dar um exemplo simples. Uma dona de casa, uma esposa amada, uma mãe de família dedicada, pede a seu marido, quando sai de manhã para trabalhar, para que ele, no seu retorno, no fim do dia, lhe traga ingredientes para que ela pudesse ou possa preparar um bolo para o café da manhã do dia seguinte. E essa esposa dedicada, essa mãe de família amada, diz então a seu esposo: leve aqui, meu amor, essa lista. Traga para mim trigo, traga manteiga, traga ovos, traga fermento, enfim, todos os ingredientes para um bolo maravilhoso com o seu recheio. E o marido então, dando ouvidos à sua esposa e agradando-a, traz para casa no fim do expediente daquele dia todos os ingredientes que ela pediu. E ela então, recebendo do esposo aquela grande bênção, coloca sobre uma mesa na cozinha. E, servido o jantar, vão para a sala, quem sabe para dar um tempinho por ali e para uma conversa em família. Passado um tempo, ela então diz ao esposo: agora vou à cozinha preparar o bolo, você fique aqui com as crianças. Qual não fora a sua surpresa, chegando ela à cozinha? Porque chegando ela à cozinha, percebeu que o bolo estava pronto. Por quê? Porque ela deixara ali um forno elétrico, porque deixara sobre a mesa todos os ingredientes, porque havia energia elétrica na tomada, estava tudo pronto. O bolo só precisava de alguém que manipulasse tudo aquilo e o preparasse para que ele pudesse existir. Mas a sua surpresa fora tamanha, ela entrando na cozinha encontrou um bolo pronto. E eu perguntaria: qual a probabilidade para isso acontecer? Talvez você esteja me respondendo: nenhuma. E é verdade. E é verdade. Passaríamos aqui milênios tentando fazer essa experiência e o bolo jamais ficaria pronto por si só. E como é que um universo tão grande, onde tudo funciona perfeitamente, poderia existir se não houvesse alguém por trás do seu planejamento e da execução desse planejamento, na obra da criação? Queridos, certamente nós precisamos crer. Deus nos dá testemunhos verdadeiros. Precisamos ser crentes. Aquilo que Jesus disse a Tomé, Ele fala ao nosso coração hoje: não sejas incrédulo, mas crente. Precisamos ser crentes. Em terceiro lugar, nós precisamos ser crentes ao invés de incrédulos, porque é mandamento do Senhor. É mandamento do Senhor. Se observarmos o verso 27, a última parte diz: não sejas incrédulo, mas crente. É a ordem de Jesus para Tomé. Tomé havia visto a Jesus e agora ele estava crendo. E interessante que ele precisou ver ao Senhor, conforme diz o texto. E aí ele vai dizer: Senhor meu e Deus meu, depois de ter visto ao Senhor. A fé que precisa ser comprovada não é fé. Aquele que precisa ver primeiro para depois crer, não está tendo fé. É fácil crer naquilo que se vê. É fácil crer naquilo que é palpável. Mas Jesus quer que nós creiamos na sua palavra. Ele havia dito que morreria. Ele havia dito que ressurgiria. Tomé não precisava ter duvidado, bastava lembrar de sua palavra, da palavra de seu mestre, e crer nessa palavra. Nós precisamos crer na palavra do Senhor. Ele tem cuidado de nós.
Não nos falta testemunhos acerca tanto da existência de Deus quanto de seus cuidados para conosco. Precisamos crer. A Igreja do Senhor está sendo desafiada a permanecer e a perseverar na fé. O mundo dos nossos dias tem tido a oportunidade para crer no Deus vivo, porque tudo o que está acontecendo foi pré-anunciado pelo Senhor, está na Escritura. Nada é surpreendente para nós. É triste viver esses dias. É triste saber que esses dias piorarão e piorarão muito. É triste saber que a humanidade experimentará dias em que ela pedirá para si a morte e a morte fugirá. Mas está previsto, a nós não há surpresa alguma, não somos surpreendidos, apenas aguardamos no Senhor. E o que precisamos fazer é continuar crendo. Não sejas incrédulo, mas crente. Queridos, o Senhor é quem deu essa ordem, ou foi quem deu essa ordem a Tomé. O Senhor é quem nos chama nesta oportunidade para também falar ao nosso coração e chamar-nos a essa perseverança, porque isso fará diferença para a nossa vida, o restante da nossa vida aqui na terra, fará diferença especialmente para a nossa vida na eternidade. Meus diletos, e para finalizarmos, em quarto lugar, não sejas incrédulo, mas crente, porque o Senhor faz feliz ao que crê. Se nós observarmos ainda texto lido, na última parte do verso 29, a palavra do Senhor diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram. Jesus está dizendo a Tomé: Tomé, felizes são aqueles que não me viram e creram. Felizes são aqueles que lá no ano de 2020 crerão na minha palavra sem me ter visto fisicamente. Felizes aqueles que enxergam a minha bênção, aqueles que conseguem pela fé visualizar a minha mão estendida sobre eles, sustentando as suas vidas, auxiliando-os nas suas necessidades, fortalecendo-os nos seus momentos de carência e de fraqueza. Bem-aventurados são eles, felizes são eles. O Senhor faz feliz aquele que crê. O Senhor quer te dar essa felicidade. A humanidade tem buscado a felicidade. Felicidade não é um produto encontrado em supermercado, nas prateleiras enormes dos atacadistas. Felicidade não é algo que exista por si só. Felicidade não é locomotiva. Felicidade é vagão. Ela vem sempre a reboque de alguma outra coisa. E não pode haver nada que nos traga maior felicidade do que uma vida no Espírito, do que o encontro verdadeiro e genuíno com Jesus Cristo, o Senhor da história, o Senhor da vida e aquele que tem também o governo e o domínio e o poder sobre a morte. Não há felicidade maior do que viver na presença desse glorioso, bendito, todo-poderoso e eterno Senhor. Meus diletos e queridos irmãos, é preciso que sejamos crentes. Jesus nos chama a crer nele nesta oportunidade. Não sejas incrédulo, mas crente em Jesus Cristo. Porque o isolamento, o distanciamento, a perseguição, o sofrimento, a provação, a tentação, a tribulação, o que quer que seja, nada disso impede a presença de Deus nas nossas vidas. Precisamos deixar de ser incrédulos, precisamos ser crentes em Jesus Cristo, porque o Senhor nos oferece testemunho verdadeiro a respeito da sua pessoa e da sua obra benfazeja. Devemos deixar de ser incrédulos e tornarmos-nos verdadeiros crentes em Jesus Cristo, porque é uma ordem do Senhor, é um imperativo divino. Ele deu essa ordem, deixou esse mandamento a Tomé. E é uma palavra
para todo aquele que, porventura, possa passar pela situação vivenciada por Tomé. Nós devemos deixar de ser incrédulos e tornarmos-nos autênticos crentes em Jesus Cristo, porque o Senhor faz feliz ao que crê. Se o homem busca felicidade, se a humanidade busca felicidade, se a igreja busca felicidade, a felicidade está em Cristo. Precisamos crer em Jesus Cristo para nos apossarmos da verdadeira e perene felicidade. As outras coisas podem até gerar um tempo de alegria, um tempo de contentamento, uma felicidade efêmera, transitória e passageira. Mas Jesus nos dá felicidade perene, felicidade eterna. Seja Deus servido de tornarmos-nos, de fazer com que nos tornemos crentes verdadeiros no Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho. Seja Deus servido de abençoar-nos com essa fé genuína, com essa fé que nos leve a confiar absolutamente em nosso Senhor. Deus abençoe rica e prosperamente a sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela palavra lida, agradecemos porque nos tens falado ao coração, agradecemos, Deus, porque o Senhor retirou das nossas vistas a venda que nos impedia enxergar a Tua verdade. Engrandecemos Teu nome, porque fizeste de nós crentes em Jesus Cristo, porque nos capacitastes para abandonarmos a incredulidade. Te agradecemos, Senhor, porque tens cuidado de nós. Te agradecemos, Pai, porque nos concedestes na pessoa de Teu Filho Jesus Cristo e este crucificado, vida eterna. Nós queremos clamar ao Senhor, abençoa, Deus, a Tua igreja. Abençoa a Tua igreja nesta cidade, neste estado e em toda a nossa nação. Abençoa, Senhor, a igreja brasileira. Abençoa a nossa gente, abençoa a nossa terra. Opera de maneira, Deus, que aqueles que ainda não Te conhecem, ainda não assumiram um compromisso formal com o Senhor, possam, tocados, ó Deus, por Teu Espírito Santo, assumir esse compromisso com Jesus, recebendo-o como Senhor, como seu Salvador pessoal e rendendo-se ao senhorio de Jesus de Nazaré, o Deus Filho, o Teu Filho, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que Tu abençoes também aqueles que são investidos de autoridade, para que se lembrem, sobretudo, de que receberam, ó Deus, poder delegado da parte do Senhor, para o exercício de seus cargos, para o cumprimento de suas tarefas, em suas diversas funções, e assim, ó Deus, a nossa gente possa ser uma gente abençoada da parte do Senhor, pela instrumentalidade destas pessoas, homens e mulheres, a quem o Senhor constituiu, ó Deus, sobre a nossa pátria como autoridade. Nós pedimos mais uma vez em favor do Teu povo, da Tua igreja em nossa pátria, te pedimos de maneira especial, ó Deus, para que o Senhor capacite os Teus servos para que tenham resistência para o dia mau, para o tempo da dificuldade. Que nada nos leve, ó Deus, a desvanecer da fé. Pedimos em favor da igreja em Pancas. Tem misericórdia, Senhor, do Teu rebanho neste lugar. Tem misericórdia da nossa denominação e visita, Senhor, cada um dos Teus servos para o louvor da Tua glória. E permita que em cada vida o Teu nome seja exaltado e glorificado, e de cada vida o Senhor receba o devido louvor. Em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, pedimos ao Senhor que nos concedas uma semana abençoada, uma semana na Tua presença, uma semana rica das vitórias advindas do Teu trono de graça. E é no nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém.